Olá, bom dia. Está começando o Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre a memória, que é um dos pilares da nossa identidade. E preservá-la ao longo da vida é fundamental para garantir autonomia e qualidade de vida na terceira idade. Envelhecer não significa necessariamente perder a capacidade de lembrar. Há estratégias, hábitos e intervenções que ajudam a manter a mente ativa e iniciativas como o Projeto Memoridade da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que tem mostrado resultados importantes nesse sentido. A nossa conversa de hoje traz duas especialistas para nos ajudar a entender o que é normal no envelhecimento, quando a gente deve se preocupar, como prevenir perdas cognitivas e de que forma família, comunidade e políticas públicas podem contribuir para a saúde cerebral dos idosos. Rosimeire Manuel Seixas, que é psicóloga, e a Bruna Lucchesi, pós-doutora em enfermagem, especialista em envelhecimento. Ambas são professoras da UFMS. Bom dia. Bom dia. É um prazer falar com vocês, né? E que sobre um tema tão importante. A gente tem cada vez mais espaço para conversar sobre esse tema, tamanha a importância que ele assume. Afinal de contas, a população brasileira está num franco processo de envelhecimento. E, portanto, isso traz consequências importantes e nós precisamos ter essa preocupação e eu gostaria que vocês explicassem para a gente o que é o projeto Memoridade. Bom, o projeto teve início em 2018, em Três Lagoas, num centro de convivência para as pessoas idosas, e a partir de 2019 ele passou a integrar um programa da universidade, que é o programa da Universidade Aberta à Pessoa Idosa, aqui no campus de Mato Grosso do Sul, né, da UFMS, e a gente oferece atividades, né, que visam a estimulação cognitiva. A gente até fala de estimulação psicossocial, porque tem essa integração do grupo, né, com atividades e encontros semanais que duram de 60 a 90 minutos em torno, toda semana. Tem uma gama de atividades que a gente desenvolve, dentre elas até essa questão do conceito de memória, deles entenderem quais são os tipos de memória de curto prazo, memória de trabalho, memória de longo prazo, quais são as dimensões que interferem na cognição, embora a gente fale, né, especificamente sobre a memória, mas a gente perpassa aí por várias dimensões cognitivas que são estimuladas nessas atividades. Então, nós temos atividades desde do clássico jogo de memória, mas a gente utiliza esse jogo por meio de foto dos participantes, que aí a gente busca, logo no início que a gente está formando o grupo, uma integração entre os novos membros, né, deles identificarem os próprios integrantes, que são os estudantes que coordenam esse projeto juntamente conosco, né, eles que estão lá no dia a dia. A gente trabalha com ferramentas como a música, né, estimulando a linguagem, a criatividade, então eles fazerem paródia, lembrar de músicas. Maravilhoso, né? Tem quantos participantes já? Olha, atualmente, agora está abrindo inscrição, a gente vai começar para o segundo semestre as nossas atividades, mas no primeiro semestre desse ano nós tivemos 3 grupos, né, de idosos, com uma média de 50 participantes, aí, no total legal, dos 3 grupos. É um número bom de pessoas, né? Agora, me conta, o que acontece com o cérebro com o passar dos anos, né? Que processo é esse que pode levar a essas alterações na memória? Bom, assim como as outras partes do nosso corpo, o nosso cérebro também envelhece, né? Então, o cérebro vai passando por algumas alterações, né? Tem alguma redução ali das conexões, alguma redução até do próprio tamanho, né, do cérebro, e isso pode levar a uma redução da memória. Como é que a gente faz para diferenciar o que é uma redução da memória, digamos assim, até certo ponto normal para aquela faixa etária? E quando é que a gente passa a ter a preocupação se aquilo já não é a manifestação de uma doença?
Tem muita gente que fica preocupada com isso, porque fala, eu esqueço as coisas, Sim, né? Eu já sou jovem e exato. esqueço, imagina quando eu for idoso, né? Então é normal, nós esquecemos as coisas, isso faz parte da nossa vida, né? Todo Por quê, mundo hein? já esqueceu as Por quê? coisas, né? Explica pra gente. O que Muitas vezes acontece que a falta de gente acaba atenção, esquecendo? né? Normalmente é falta de Correria, né? atenção, Ah. essa correria, o estresse do dia a dia, né? Hoje, com essa questão da tecnologia, né? Nós estamos sempre ali com muitas informações e às vezes nós esquecemos mesmo, esquece às vezes onde colocou alguma coisa, esquece o nome de alguém que já conversou. Isso é normal. Com o envelhecimento, com esse processo, né, que vão acontecendo essas mudanças no cérebro, isso pode se intensificar um pouco. O que a gente fala que é um sinal de alerta? É quando esses esquecimentos, eles começam a afetar de forma significativa no dia a dia da pessoa, afetando, por exemplo, a segurança. Então, eu esqueci o arroz no fogo um dia, tá, pode ser que eu esqueci aquele dia, estava com um monte de coisa na cabeça, preocupações. Eu esqueci 2 vezes, já pode começar a ficar perigoso. Eu esqueci ali, pegou fogo em alguma coisa da casa, afetou a segurança. Eu esqueci a senha do banco, não consegui fazer uma transação. Então, isso começa a afetar de uma forma que traz impactos significativos na vida da pessoa. Aí já é um sinal de alerta que a gente fala, pode ser necessário procurar um profissional. Eu acho que também tem alguns, né, aspectos de falha de memória, onde a pessoa esquece o nome de um objeto, a função do objeto. Eu estou voltando para casa, eu não lembro mais o caminho, né? Então isso atrapalha na questão da orientação espacial. Então esses são sinais de alerta importantes que a gente tem que procurar até para investigar se isso está associado a uma causa aguda, na qual ela vai ser tratada e isso recuperado, ou não, se isso já pode, né, ser um sinal de um processo de declínio cognitivo mais significativo, até de uma demência. Pergunta que todo mundo tem curiosidade. Dá para estimular o cérebro de tal forma que a gente perca numa velocidade menor a memória? Podemos responder isso após o intervalo? Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia.
MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, Unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Pelo dia que ficou confirmado que o pior já tinha passado. Por confiar uma vida inteira na gente. Muito obrigado. Sabin 40 anos. Uma vida ao seu lado. Estamos de volta, Saúde Algo Mais, entrevistando hoje duas professoras da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, elas que desenvolvem um projeto chamado Memoridade, que tem como objetivo cuidar do envelhecimento, principalmente da nossa mente, preservando assim a memória das pessoas que lá são atendidas. A gente recebe aqui a Rosimeire e a Bruna, elas que são da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Dá para reduzir a velocidade de perda de memória? Sim, é o nosso objetivo, né? O nosso principal objetivo, né, do projeto. Isso é o que todo mundo quer também. Que é, assim, manter, né, e ou melhorar a capacidade, né, da memória. O que a gente observa, assim, nesse aspecto, é que as pessoas, quando chegam, elas ficam muito preocupadas com essas falhas de memória, né? E que existem, sim, atividades importantes que a gente possa fazer essa estimulação, né, de modo que esse declínio seja retardado, postergado, né, esse declínio que é esperado com a idade. Uma outra questão é quando a gente busca aí aprimorar funções. Então, é importante a gente citar que, atrelado ao nosso projeto de extensão, nós fizemos um projeto de pesquisa. Nós estamos aí numa segunda edição, tanto em 2019 quanto em 2023. Nós aplicamos alguns testes de memória, alguns testes para avaliar a dimensão cognitiva, não só a dimensão da memória, antes do início da oficina. Fizemos a oficina durante 12 encontros, geralmente, e reaplicamos esses testes novamente após a oficina. E o que nós observamos? Que houve uma melhora no desempenho do teste, né? Cerca de 80% dos idosos. Isso é muito interessante. Né? Sim, e isso demonstra para nós, né, assim como os outros estudos trazem, que o treino cognitivo, ele organizado, planejado e programado, ele traz sim resultados significativos para a melhora dessas dimensões. À medida também que no planejamento das atividades a gente estimula determinadas dimensões, memória, linguagem, atenção, né, raciocínio lógico. Então tudo isso a gente também observa depois no desempenho desses testes que nós reaplicamos após a oficina. Isso tem um efeito, né, Ricardo? Assim, a gente percebe que isso não dura, então isso precisa ser continuamente sendo realizado, senão esse efeito é perdido. Então, esse é uma das limitações que a gente aponta, inclusive nos nossos resultados, que é importante que essa estimulação seja contínua, né? A gente busque outras medidas, outras estratégias para que isso continue ocorrendo. Interessantíssimo isso. Claro, eu imagino que o estilo de vida, ao longo dela, deve ser muito importante para garantir aí uma boa memória na terceira idade. Que aspectos do estilo de vida são fundamentais para que a gente possa garantir lá uma memória saudável no futuro? Hoje nós temos vários, na literatura, assim, vários fatores de risco que a gente chama, que são comprovados que poderiam, se a gente evitar esses fatores de risco, a gente poderia diminuir, por exemplo, os casos de demência no mundo, né? Dentre eles está a inatividade física, que é um fator de risco. Então, eu citaria como um aí dos mais importantes, né? Porque com a prática de atividade física, a gente consegue criar novas conexões ali cerebrais, e isso ajuda tanto para prevenção como para tratamento, para quem já tem alguma perda, também ajuda, né?
além do exercício físico, né, gerar aquela sensação de prazer, de bem-estar, que também está associado com, por exemplo, tanto o tratamento quanto a prevenção de depressão, que é um outro fator de risco importante para demência. A atividade física também vai ajudar na obesidade, que é um outro fator de risco, na prevenção de hipertensão, de diabetes, de colesterol alto, né, que também são fatores de risco para a demência. Então, eu citaria aí a atividade física como um dos fatores mais importantes, né? Eu falo que nunca é tarde para começar, então tem gente que fala, eu nunca fiz a vida inteira, agora eu vou fazer, né? Nunca é tarde, e os estudos mostram isso, né? Se o mínimo que você conseguir fazer já é melhor do que nada. Mas entre outros aspectos aí do que a gente fala de ter uma vida saudável também, né? Como uma alimentação saudável, né? A questão do sono, né? Você ter uma quantidade ali Qual é o papel sono do repousante. O sono, os estudos eles não são tão consolidados que nem, por exemplo, a atividade física, mas o sono influencia muito na nossa atenção, né? Todo mundo aqui, quem não dorme direito, né? No outro dia não faz as coisas com atenção, às vezes até no trânsito, né? Comete alguma falha. Então, é muito importante estar relacionado com isso também e com a consolidação, né, das nossas memórias ali durante o momento do Cigarro sono. e álcool. Também estão entre esses fatores de risco. Tanto o tabagismo quanto o uso... os estudos não falam assim em uso de álcool ou não uso, eles falam em uso excessivo de álcool. Então, o uso excessivo de álcool, ele também estão aí entre os fatores de risco, né, junto com o tabagismo, que contribuem para os casos de demência. Muito bem, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para continuar essa nossa conversa. Já voltamos, fiquem com a gente. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros, com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cacemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas.
Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocord já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando a Rosimeire e Bruna, que são professoras da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que cuidam de um projeto chamado Memoridade, que tem como objetivo cuidar da memória dos nossos idosos. É um trabalho muito interessante que elas estão desenvolvendo lá na Universidade Federal. Perguntar para vocês, né? Se nós perdermos um pouco da memória, é possível recuperá-la? E isso às custas de que tipo de atividade? Quais são os cuidados que devemos ter para tentar recuperar? A questão da perda da memória pode estar associada a diferentes causalidades, né? Desde uma lesão cerebral, uma doença neurodegenerativa, né? Transtornos mentais. Então, a gente fala que aí a gente entra num processo de reabilitação cognitiva. Perfeito. Tá? Que também estaríamos utilizando de atividades de estimulação, visando extremamente a reabilitação de manter a funcionalidade dessa pessoa. Tá? Principalmente para as atividades da vida diária, cotidiana, ali, atividades instrumentais. Então, a gente vê muito esse processo acontecer, né, em pessoas que têm um acidente vascular, né, que ele também pode ter um fator de risco para desenvolver uma demência. Então, é possível sim, né, principalmente depois de todas as discussões e descobertas, de que o cérebro ele tem uma plasticidade, né? É possível a gente criar novas conexões, principalmente quando a gente propõe aprendizagens novas, né? Isso, assim como a atividade física, mas quando você se lança num desafio de aprender algo que você nunca fez, vou aprender a tocar piano agora, né? Vou aprender uma língua estrangeira, diferente, não o inglês, que talvez eu já tenha uma familiaridade, o espanhol, mas sei lá, vou aprender o italiano, né? Esses dias a gente viu no nosso projeto alguns idosos, né? Porque a maioria são aposentados, então eles têm feito várias atividades e eu e os alunos nos surpreendemos, assim, porque eu tenho aula de italiano. Eu falei, gente, mas eles estão bem, né? Claro. Eles estão indo para o italiano. Então, isso são estratégias, são atividades que auxiliam sim a gente ampliar a nossa reserva cognitiva, que diante de algum evento onde possa ter alguma perda, né, a gente tem isso aí como um sistema compensatório, né, quando eu tenho uma reserva cognitiva bem consolidada. É interessante isso, né, sem dúvida alguma. Dentre as sugestões de atividades que podem melhorar a nossa cognição, você falou de línguas, os relacionamentos sociais, eles têm um papel importante? Os relacionamentos sociais também são muito importantes também, né? O isolamento social, ele é colocado como um dos fatores de risco para a perda cognitiva, para as demências, né? E eu vejo que esse é um aspecto que ainda é muito, né? Nós somos seres sociais, né? Sim. E eu vejo que esse é um aspecto que ainda é um pouco negligenciado. Então, as pessoas ainda focam muito na prescrição de medicamentos. Hoje já aumentou bastante essa questão de prescrever atividade física, prescrever, né, alimentação. Mas essa questão da prescrição social, né, que é um termo mais recente que tem sido usado, ainda é muito pouco, né,
utilizado em um atendimento de saúde, por exemplo. Às vezes, no fim do atendimento, o profissional de saúde fala, é bom o senhor participar do grupo, viu? Faz alguma coisa, o senhor tem amigos, se encontra com os amigos, né? E fica com uma coisa que não é uma prescrição, como uma coisa que não é importante. Então, esses relacionamentos, eles ajudam, sim, né? Tanto nessa parte de, né, a gente ter relacionamentos, no nosso projeto a gente vê isso, né? Estar ali com outras pessoas, conversando, isso ajuda na socialização, né? Nessa parte da plasticidade cerebral e também está relacionado hoje até com prevenção de mortalidade, né? Então, vários aspectos. Partindo do individual para o coletivo, que políticas públicas poderiam ser adotadas para melhorar, né, a qualidade de vida dos nossos idosos? Fomentar centros de convivência, né, que são esses espaços onde os idosos possam formar, né, redes de apoio, vínculos. Então, isso é extremamente importante. Tá? Além de centros-dias, que seria uma outra categoria que a gente também tem nos dispositivos, né, da assistência social, que os idosos possam frequentar. Isso faz com que a gente diminua esse isolamento social, mantenha esse idoso, né, ativo em suas relações, na sua participação social na sociedade. Assim, social na sociedade ficou até o... Para reforçar mesmo. Mas essa participação social, vamos colocar... Por exemplo, o programa institucional da universidade tem isso como um objetivo, né? Trazer esse idoso para participar de atividades. Não só o nosso projeto é um deles que compõe essas atividades, mas dos idosos participarem, por exemplo, de disciplinas de graduação. Perfeito. Onde eles cursam junto com os alunos, né, essa disciplina. Para muitos idosos, isso tem um significado tão importante do ponto de vista que não tiveram oportunidade de frequentar uma universidade. Verdade. Né? Ele, assim, está frequentando apenas uma disciplina e a gente brinca, né? Eu tenho idosos na minha disciplina de bioética que eles são muito empenhados, eles fazem a leitura do material, né? Eles querem aprender. Aí, pegando um gancho que também dá para a gente falar, que uma das estratégias de memória, né, mais importante que a gente gosta de ressaltar é a questão da leitura. Tá? Eu acho que tem muito desse clichê de fazer palavras cruzadas, de fazer jogar dominó, tal. Não que isso não seja importante, né? Mas quando a gente faz, né, tem esse exercício da leitura, que é uma das coisas também que a gente estimula no projeto. A gente começa com livros pequenos, né, e estimula aí depois eles se aventurarem a outras obras, mas a leitura é uma das atividades mais complexas que nós temos, né, que exige não só atenção, mas ele trabalha com a memória semântica, exige interpretação, né, e aí o sono vai ter esse papel no processo de elaboração, né, de eu elaborar como que eu vou armazenar essas informações. Muitas vezes, não sei se já aconteceu, né, a gente leu muitas coisas durante o dia, a gente chega a sonhar com essas coisas, porque é um processo de elaboração. Então, a gente ter aí um período de sono, né, para descansar o cérebro, para o cérebro, né, conseguir absorver todas essas informações que você teve ao longo do dia, é extremamente importante, né? Então, junto com tudo isso, a gente ressalta também a questão da leitura. Legal, muito bom mesmo. E a questão da interdisciplinaridade, como é que você enxerga? Bom, nós temos aqui, né, uma enfermeira, uma psicóloga Exato. no projeto. Sempre temos convidados, né, no projeto médico, musicoterapeuta, outros profissionais que vão colaborar com as atividades. Eu vejo como algo fundamental. Eu acho que cada um com o seu olhar, né, com a sua formação, pode contribuir um pouquinho, né? E hoje a gente vê mesmo que esse atendimento, né, multiprofissional, interprofissional, ele acaba tendo resultados mais positivos, né? Sem dúvida alguma. Quero parabenizá-las, né, por esse trabalho tão importante para a população, né, e que sirva de semente para que novos projetos aí possam acolher os nossos idosos, tá bom? Queria deixar uma lembrancinha do nosso projeto aqui, obrigado. né? Esse é um caderninho que nós fizemos, porque a gente também estimula eles a anotarem, a gente coloca que a memória é o diário que todos carregamos conosco. Né? Aliás, a escrita ajuda muito, A né? escrita ajuda muito, nós temos também materiais cartilha, né, que a gente trabalha as atividades e queria deixar isso como uma pequena lembrança do nosso projeto. Muito obrigado. Muito bem. E assim a gente termina o Saúde e Algo Mais, né, de hoje, com essa entrevista maravilhosa que trouxe aspectos importantes no cuidado com os nossos idosos, no cuidado com o nosso envelhecimento, tá bom? Um grande dia a todos vocês.